O que será que realmente nos faz felizes? Parece uma pergunta simples, mas o Relatório Mundial da Felicidade de 2025, ele traz umas respostas que, olha, são bem surpreendentes. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A humanidade se questiona sobre isso há séculos. Será que é dinheiro, saúde, ter sucesso na carreira? A resposta, como a gente vai ver, talvez seja bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda do que a gente imagina. Toda essa nossa análise de hoje é baseada nesse relatório, que é um mergulho profundo em dados do mundo inteiro para entender o que de fato move o nosso bem-estar. E já adianto, algumas das conclusões vão contra o que muita gente acredita ser verdade. Ok, então vamos lá. Para começar, vamos para a parte que todo mundo conhece, a mais famosa do relatório, os rankings. Quem será que está lá no topo e quem está lá embaixo nessa escada da felicidade? Olha só, os rankings mostram um padrão que já é meio familiar, né? Os países nórdicos, tipo Finlândia e Dinamarca, continuam lá em cima. Lá na outra ponta, no final da lista, está o Afeganistão. E a diferença é gritante, mais de 6 pontos numa escala de 10. A grande questão é, o que explica uma lacuna tão gigantesca assim? É exatamente aqui que a história começa a ficar muito mais interessante. Porque o relatório argumenta que, sim, claro, fatores como grana e saúde são importantes, mas eles não contam a história toda. Tem um ingrediente meio secreto aí que muitas vezes a gente acaba subestimando. Para introduzir o tema central, o relatório usa essa citação linda de Shakespeare. A ideia de que o ato de cuidar é duplamente abençoado, ou seja, faz bem tanto para quem dá quanto para quem recebe. Essa é a base de toda a análise. E o termo que o relatório usa para isso é benevolência, que nada mais é do que a prática de cuidar e compartilhar. Isso inclui coisas como doar para caridade, fazer um trabalho voluntário ou até mesmo algo simples, como ajudar uma pessoa desconhecida na rua. E isso nos leva a uma descoberta que é francamente impressionante sobre como a gente enxerga a bondade dos outros. Fizeram um experimento onde perderam carteiras de propósito. As pessoas achavam que só umas 23% seriam devolvidas. Sabe qual foi a realidade? Mais de 80% voltaram para os bônus. Isso mostra que existe uma reserva de bondade na sociedade muito, mas muito maior do que a gente imagina. Certo, mas como é que essa benevolência aparece no nosso dia a dia? Vamos começar olhando para o poder das nossas conexões, das nossas relações pessoais. A chave para entender isso está na estrutura das nossas redes sociais. Pense assim, uma rede esparsa é quando se tem vários amigos, mas eles não se conhecem entre si. Já uma rede densa é quando seus amigos também são amigos uns dos outros, sabe? Isso cria um tecido social muito mais forte, mais amarrado. E a importância dessa densidade fica muito clara aqui. Um estudo feito em dormitórios de faculdade descobriu uma relação direta. Quanto mais densa a rede social dos estudantes, menor era o sofrimento psicológico deles. Essas conexões fortes e interligadas funcionam como uma verdadeira rede de segurança para a nossa saúde mental. Agora vamos dar um passo para trás e ampliar o foco. Sair do pessoal e ir para o coletivo. Porque esses sentimentos de conexão e de benevolência têm implicações gigantescas para a nossa política. E a variável-chave aqui é a chamada confiança social, que, resumindo, é a crença de que as pessoas ao redor, mesmo as que não conhecemos, são, no geral, confiáveis. Guarde esse conceito, porque ele é fundamental para o que a gente vai ver agora. Estes gráficos mostram uma coisa fascinante sobre política. O relatório descobriu que a infelicidade pode sim levar ao populismo tanto de esquerda quanto de direita. Mas o que decide para qual lado a balança pende? A resposta está justamente no nível de confiança social. Então, o ponto crucial é este. Quando as pessoas estão infelizes, mas ainda confiam nos outros, na sociedade, elas tendem a apoiar políticas mais à esquerda, como mais programas sociais e uma atitude mais positiva com a imigração. Agora, quando a infelicidade vem junto com a desconfiança, a tendência é apoiar políticas de direita, que geralmente se opõem a essas mesmas ideias. A confiança, veja só, é o fator que vira o jogo. Ok, para nossa parte final, vamos trazer isso tudo para a prática. Se a gente já entendeu que a benevolência é tão importante, como é que podemos aplicar isso do jeito mais eficaz possível para aumentar a felicidade no mundo todo? O relatório analisa o custo para gerar o que eles chamam de well-being, que é basicamente uma unidade de bem-estar por um ano. E a comparação aqui é de cair o queixo. Para gerar uma dessas unidades de felicidade, dar moradia para alguém em situação de rua, num país rico, custa uns US$ 35 mil. Em contrapartida, oferecer cuidados básicos de saúde mental na África subsaariana custa US$ 18. 18.
Isso mostra que, com a mesma quantia de dinheiro, algumas ações podem gerar milhares de vezes mais felicidade. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que felicidade é muito mais do que dinheiro. Segundo, que a benevolência, cuidar, compartilhar é um motor essencial do nosso bem-estar. Que conexões sociais fortes protegem a nossa saúde mental e que a confiança na sociedade molda até a nossa política. E talvez o mais importante, que a gente pode usar esse conhecimento para direcionar nossos recursos de um jeito muito mais inteligente e, com isso, aumentar de forma massiva o bem-estar global. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se a ciência está nos mostrando que cuidar e se conectar são as chaves para um mundo mais feliz, o que isso significa para a forma como a gente desenha nossas cidades, nossos trabalhos, nossas políticas? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser a chave para um futuro de verdade mais feliz para todo mundo.